Vamos lá, pessoal, continuando o nosso aprendizado, né, aumentando os nossos conhecimentos, que é o que a gente está querendo aqui, aumentar os nossos conhecimentos e mostrar para vocês que vocês devem, a cada dia, aprimorar os conhecimentos de vocês, né? Justamente pensando em quê? Né? Entrar no mercado de trabalho, né? Como futuros técnicos em administração, certo? E sempre falo para vocês, vamos aumentar o nosso conhecimento, vamos gostar de ler, tá? Vamos gostar de aprender também, procurar saber, se informar, né? Aprimorar tudo em relação à educação, por quê? Porque vocês já estão com o pezinho assim, num degrau acima de muitos que só estão terminando o ensino médio, tá? Beleza? Bom, Educação Tecnológica e Midiática, a gente começou a nossa aula dessa disciplina hoje, na segunda-feira, né, com o tema Design Thinking e Tecnologias Digitais. O que a gente vem falando desde o início, para quem não entrou, né, exatamente às 13 horas, não tem problema, mas a gente iniciou falando sobre design, o que era o design. E o design ele pode ser visto em atuações profissionais, a gente falou de design gráfico, design de interiores, design de moda, né? Mostrou também que a questão de garrafas, indústrias também fazem o desenho de garrafas, como a questão da Coca-Cola, a gente iniciou falando isso como exemplo, né? E temos aí no mercado várias organizações que utilizam design em seus produtos, tá? E quando a gente estuda e presta atenção e consegue entender essa questão de design, a gente vê que a organização quer atender o quê? Quer atender o público. O design de um móvel, o design de um eletrodoméstico, o design de um veículo é para atender a necessidade de um público. Porque nós, clientes, temos nossos gostos individual, né? O meu gosto é diferente do de vocês, o gosto de vocês é diferente aí de cada um, o gosto do nosso diretor de imagem é diferente de todo mundo, então nós somos diferentes, cada um tem um gosto, cada um tem a sua exigência em algo. Né? Questão de design de moda, uma roupa que eu acho bacana, tem gente que não gosta, né? Então isso vai muito de design e isso mostra o quê? Que as empresas preocupadas com pessoas, com o público, com os clientes externos, têm que usar o quê? A criatividade. Vai utilizar a ferramenta de design thinking na sua escola, na sala de aula ou na sua empresa, você precisa de criatividade. Beleza? Dando continuidade, pegando ainda a informação, né, do finalzinho da primeira parte da aula, só o foco, a gente fala que o design thinking é o foco de desenvolvimento interpessoal e intrapessoal. Ou seja, o foco é nas pessoas. Interpessoal, nosso desenvolvimento próprio. Interpessoal fora e intrapessoal é o nosso desenvolvimento. Interpessoal, desenvolvimento entre as pessoas, tá? Aqui a gente estava falando da sala de aula, então é o desenvolvimento do aluno. O aluno, ele tem que buscar resoluções de problemas. O aluno, não, como eu falei antes, o aluno ele não pode dizer que não está aprendendo, porque tem aluno assim, tem estudante assim. Tem estudante que não passa no vestibular, já ouvi muito isso, né? Ouvi até da minha filha, tem estudante que não passa no vestibular, diz, eu não passei porque a escola que eu estudei, né, não era boa. Se eu tivesse estudado na escola que meu amigo estuda, eu tinha passado. Ó o dedinho. O seu desenvolvimento não depende somente da escola. O desenvolvimento da sua empresa, a evolução da sua empresa, não depende somente, né, de quem? Do público. Depende de você. Buscar conhecimento, ter interesse em pesquisar, correr atrás. Né? Você tem que aprender. Você não pode aguardar tudo ali, ó, cair do céu, não, gente. Tudo na mão, não. Tá?
tem que correr atrás, tem que se aprimorar, né? Ah, porque fulano estudou numa escola. Nada disso. Tem muita gente que estuda, que tem livro, que compra livro, que tem os melhores materiais, que faz curso de inglês, que faz curso de espanhol, vai fazer o vestibular e não passa, né? Vai fazer uma prova de um concurso, não passa. Tá? Então, ali, ó, desenvolvimento intrapessoal. Você está fazendo a sua parte para resolver isso, né? Belinha, Antônio Machado e Maria Clara Alves do Vale, boa tarde, sejam bem-vindos. A Tatiane mandando aí um abraço para a Iandra e Luana, né, assistindo aula em Novo Oriente, certo? Bom, e essa dos alunos aqui tem que trabalhar as 10 competências que já foi falado, né? Como cultura digital, trabalho em projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, né? Empatia, cooperação, porque você vai trabalhar em grupo, né? Falamos também na primeira parte da aula sobre as etapas. Primeira etapa, né, é o conhecimento, é desenvolver o conhecimento, é a imersão, é você pesquisar sobre aquilo ali, né, sobre aquele problema. Como é que eu vou solucionar? Ou você vai atrás de pessoas, ou você vai atrás de outra empresa. No caso, quando a gente começou a falar de organizações, né, do design thinking nas organizações. Vai atrás de outra empresa para saber como elas solucionaram o problema. Não quero dizer que é a mesma atividade que a sua, mas pelo menos você já tem uma ideia. O que é que eles utilizaram, né? E nisso tudo, tanto na parte empresarial quanto na parte pessoal e escolar, tem que ter o quê? Um feedback. A gente só sabe que a nossa atividade está sendo bem desenvolvida quando a gente tem um feedback. Tá? Muitas mensagens que vocês colocam aí no chat ou no IPTV são feedbacks. As mensagens que vocês colocam em relação à aula, em relação aos professores, porque vocês têm aulas com os professores, certo? Então, tudo que vocês escrevem aí em relação aos professores, em relação à aula, ao assunto, são feedbacks, né? Como eu falei antes, feedbacks positivos e negativos têm que ser aceitos. Tá? Porque eles que vão fazer o quê? Vão fazer você melhorar a sua atividade, o seu desenvolvimento. Giovana, boa tarde. Beleza? Então, vamos lá. Bom, benefícios do Design Thinking para o ensino. Olha aí. Um dos principais benefícios da utilização do Design Thinking na educação é permitir que os alunos explorem novas possibilidades sobre o problema que está sendo analisado, melhorando a construção de conhecimento. Olha aí. O aluno tem que explorar novas possibilidades sobre um problema. Ah, eu encontrei uma possibilidade para um problema. Só uma possibilidade? São várias. Quanto mais, aqui importa é a quantidade. Quanto mais possibilidades, quanto mais ideias, melhor. Tá? Sobre o problema que está sendo analisado, melhorando a construção de conhecimento. Tá? Como essa é uma abordagem centrada nas pessoas, sua relação com a sala de aula permite criar oportunidades transformadoras nos estudantes, que passam a analisar questões sob perspectivas diferentes. Tá? Santana do Piauí, mandando um salve para os alunos. Um salve para os alunos de Santana do Piauí, gente. Sala tá cheia hoje em Santana. Tem muito aluno assistindo aula aí em Santana hoje. Assistindo as aulas aqui do curso técnico em administração. Bom, dessa forma, buscam por novas soluções aos desafios encontrados. Por isso é importante a quantidade de soluções. Por isso é importante a quantidade, né, de conhecimento, gente. Olha aí, Santana, somos 12. Hoje tem 12 alunos assistindo aula. Um abraço para os 12 alunos, viu? Sintam-se abraçados, certo?
Quando voltar a interação, né, aqui do professor com aluno, vai ser uma maravilha. Que eu vou ver a carinha de cada um, vou escolher aqui um município e pedir para ver a sala de aula. Né? Se desse para interagir, eu já pedia bem aí, ó, com Santana. Quero ver a carinha dos 12. Né? Porque todo mundo conhece a professora aqui, mas no dia que eu encontrar um, eu não vou conhecer. Isso é ruim, né, gente? Bom, vamos lá. Outros benefícios que esta ferramenta na educação oferece para o processo de ensino-aprendizagem. Olha só. Promove a empatia. Quando a gente fala de promover a empatia, vocês pensam em quê? Vou dar dicas. Design Thinking, uma ferramenta que é implantada, que se preocupa com o quê? Com pessoas. Né? Então, se preocupa com pessoas, um dos benefícios é a promoção de empatia. O que é promover empatia? Primeira coisa, se você está numa equipe onde vai ter uma chuva de ideias para solucionar um problema, e que você ouve e respeita a ideia do colega de trabalho ou do colega da sala de aula, você já está, né, praticando a empatia. Se promove a empatia porque todos podem dar a sua ideia sem ser o quê? Julgados. Gente, a pior coisa que existe, isso acontece em reuniões de trabalho. A pior coisa que pode acontecer é um profissional pedir a voz. Olha só, já vi isso acontecer muitas vezes e isso é até antiético. Tá? Já vi várias vezes em reuniões de trabalho, o profissional pede a fala, o profissional lança uma ideia, fala o que pensa e atrás do profissional ter outros colegas de trabalho rindo. Vocês imaginam aí essa situação? Isso é uma chuva de ideias, uma reunião de trabalho para resolver algo, vai ter chuva de ideias. Cada um vai ter a oportunidade de falar algo, o que acha. E isso é bom. Agora, a partir do momento que você tem aquela oportunidade para falar e que seus colegas de trabalho começam a rir do que você fala, não está promovendo empatia. Né? Você está desrespeitando a ideia do colega, desrespeitando a fala do colega. Não façam isso nunca. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim, tá? Outro benefício, desperta a motivação e o interesse. Se você coloca uma ideia para a resolução de um problema e o problema daquela equipe, daquela organização vai ser solucionado e é solucionado, né, é lógico que você vai se sentir motivado. É lógico que você vai sentir interesse muito maior em procurar conhecer sobre qualquer problema que surgir na empresa, porque você está fazendo parte da solução. Tá? Favorece a cultura de inovação nas aulas. Né? Ajuda a desenvolver competências e o protagonismo do aluno, ou seja, o aluno ele se torna responsável pelo seu aprendizado. Aí pode falar assim, se o aluno é responsável pelo aprendizado, para que ter professor? Opa! O professor está ali como um orientador. O professor vai lhe dizer caminhos. Né? De que forma você vai pesquisar? De que forma você vai solucionar um problema? Mas você é o protagonista do seu aprendizado. É você que tem que se mostrar que tem motivação para ir além daquele conhecimento. Desenvolver o conhecimento. O professor, assim como pai e mãe, não vão ficar todo o tempo puxando sua orelha. Vai estudar. Não é verdade? Quem nunca passou por isso? Pai e mãe botando para estudar. Ei, não estuda não. Né? Final de semana tem estudante, tem jovem que não trisca nem no caderno. Só trisca no caderno na segunda-feira. Eu já fui estudante, minha gente. Eu sei como é isso. Então, pai e mãe, né? Fica ali. Não estuda não. Sai sexta-noite, só volta domingo e os estudos. Pois isso aí não. O aluno passando a ser o protagonista, ele vai ter a consciência de que
Ele mesmo tem que buscar o conhecimento. Ele mesmo tem que buscar o próprio crescimento. Orientadores não vão faltar. Profissionais, né, mais evoluídos não vão faltar para estar ali orientando ele. Mas ele tem que construir o seu conhecimento, ele tem que construir sua história. Tá? Incentiva a reflexão e o aprimoramento contínuo da comunidade escolar. Aprimoramento contínuo, a gente já viu esse termo, gente. É a melhoria contínua. A melhoria contínua, ela vem de quê? Observações, né? Solucionar problemas, viu um erro, viu uma falha, opa, vou ajeitar aqui, vou consertar, para que esse erro não seja cometido novamente. Então, eu vou ficar o quê? Monitorando, sempre no controle da atividade, né? Possibilita novas oportunidades de aprendizagem. Estimula o pensamento e a criatividade para lidar com os desafios e as transformações do mundo. Bom, e aí a gente entra, tá, nas ferramentas de design thinking. Tempestade de ideias. É o brainstorm. Lembram? Quando a gente iniciou falando sobre isso? A tempestade de ideias ou brainstorm. Tem como objetivo estimular a geração de novas ideias e a busca por soluções realmente inovadoras, explorando a criatividade dos colaboradores. Detalhe: quando você chega numa equipe, quando você chega numa reunião, e você não dá a sua ideia, é porque você não procurou saber o problema. Ou se sabe do problema, não procurou conhecer o problema ou conhecer, né, alguma solução para este problema. Por isso é importante, sabe o quê? Vocês já ouviram falar de uma reunião? Quando se tem uma reunião numa organização, quando a gestão fala, né, quando o coordenador fala, vai ter uma reunião. Sabe o que é importante? A pauta da reunião. É importante para a organização, para a escola, que é uma organização, que a escola é uma empresa, tá? Falar a pauta da reunião. Quando se fala a pauta da reunião, o profissional, o estudante, né, ou os pais dos estudantes já vão preparados. Ah, vão falar sobre certo assunto? Deixa eu ver aqui, deixa eu conhecer mais sobre esse assunto. Né? E aí, quando você chega na reunião, você vai dar a sua ideia. Porque vai chegar um momento onde os gestores, né, onde o diretor da escola vai falar, bom, eu quero que cada professor fale. Certo? E aí tem a tempestade de ideias para solucionar um problema. Certo? Após identificar o problema, o grupo, no máximo 10 pessoas, mais um mediador. O grupo precisa debater quais seriam as melhores formas de solucionar esse problema até chegar em um consenso. Chegar a um consenso é um objetivo em comum. É uma solução em comum, que todo mundo vai concordar. Para todo mundo concordar, aqui houve o quê? Eles praticaram empatia. Né? Teve a chuva de ideias, ideias diferenciadas, mas chegaram a um consenso. Chegar a um consenso, todo mundo aceitou. Tá? E vai ser bom para todo mundo. Não vai simplesmente prejudicar ou melhorar a situação de um. Tem que ser o coletivo. Certo? O mediador do grupo, no caso, o mediador numa escola,
né? No mediador é o diretor, é o professor, né? Na empresa, setor de RH, ou gestor de pessoas, ou coordenador daquele setor, ou supervisor daquele setor que está pedindo a reunião para solucionar um problema. Tá? O mediador do grupo pode oferecer fontes de inspiração, como livros, artigos, filmes, casos de sucesso, etc. Ele pode ou não oferecer, mas o mediador ele é obrigado, né, quando vai reunir a equipe, identificou o problema e vai reunir a equipe para debater, solucionar, procurar uma solução, ele é obrigado a falar a pauta. O que vai ser cobrado, o que vai ser analisado. Tá? Nesse momento, não pode haver limitação de pensamento. Você não pode se limitar a dar a sua ideia. Sabe por que a gente não pode se limitar a dar ideia? Primeiro, você faz parte daquela atividade. Né? Segundo, se você quer ter direito, mais tarde, sobre a solução daquele problema, você deveria ter dado a sua ideia lá na reunião. Né? Terceiro, você não pode simplesmente balançar a cabeça e aceitar tudo que dizem. Você dá a sua opinião, meu colega dá a opinião e depois entra num consenso. Mas a sua ideia vai ser reaproveitada de alguma forma. Tá? Tudo que vier à cabeça deve ser colocado na mesa para ser discutido. Tá? Tudo que vier à cabeça, mas em relação àquele problema. Em relação à causa, em relação à consequência, em relação a quem vai atingir. Então, você tem que colocar tudo às claras. A comunicação aqui deve ser clara, deve ser direta, sem ruído, sem barreiras de comunicação. Procure também reunir profissionais de diferentes áreas e habilidades, pois a multidisciplinaridade é uma das bases do design thinking. Quando a gente fala procura também reunir profissionais de diferentes áreas, é que muitas vezes aquele problema que apareceu, né, vocês podem não estar aptos a solucionar. Então, chama um profissional, né, que tenha conhecimento da área, que tenha habilidade para resolver isso. Pode ser um profissional, pode ser um consultor, ou então pode ser até de outra empresa que já passou por isso. Então, chama o fulano de tal. Chama alguém externo da empresa. Certo? Bom, olha aqui outra ferramenta, né, do design thinking. Mapa mental. Mapas mentais. Quem nunca ouviu falar de mapas mentais? É a melhor forma, eu não digo a melhor, mas é uma das melhores formas para a gente aprender um assunto, gente. Coloca o tema do assunto, como aqui, ó. A ilustração aqui eu coloquei de um assunto na área administrativa. Atos administrativos. Né? Isso aqui para estudar para concurso é bom demais. Isso aqui para estudar um assunto na área administrativa ou em qualquer área é bom demais. Então, quando vocês se depararem simplesmente em organizações ou então na faculdade de ensino superior que vocês estiverem fazendo, e escolher fazer um curso superior e falar de mapa mental, o professor falar de mapa mental, e você já, mapa mental é uma ferramenta de design thinking. Essa ferramenta é muito útil para organizar e estimular novas ideias. O mapa mental de um problema. Né? Vamos supor que vocês estão trabalhando numa organização como técnicos em administração, já formados, né? E surgiu um problema na empresa que vocês trabalham. Digam aí um problema de uma empresa. Vamos supor, acidente de trabalho. Vamos supor que naquele mês teve um alto índice de acidente de trabalho na empresa que vocês trabalham.
E aí vocês vão utilizar aqui, ó, organizar e estimular novas ideias para possibilitar uma visualização mais clara e correta sobre todo o processo criativo. Ou seja, uma visualização mais clara no exemplo que eu dei de acidente de trabalho. Aí o mapa mental, qual é o problema? Acidente de trabalho. O que é que está causando? Aí você coloca causas. O que está tendo como consequência? Né? Então você vai fazer um mapa mental daquilo que sua empresa está apresentando. Tá? Os mapas mentais partem de uma ideia central, que depois se ramifica em ideias secundárias, terciárias, etc. Né? Como aqui, atos administrativos, espécies de atos administrativos. Né? Aí aqui, ó, enunciados, normativos, né, regras, né, tudo que tem relacionado a atos administrativos, as espécies dos atos administrativos. Bom, para a sua criação, para a criação de um mapa mental, são utilizados recursos visuais, como figuras, né, desenhos, imagens, quadros, cores, principalmente cores. Né? As figuras, isso depende de cada pessoa. Vocês observem aqui esse mapa mental, ó. É uma nuvenzinha, tá? Onde colocou o tema principal, depois setas ligando para vários assuntos ligados, né? Certo? E olha as cores. Tudo colorido. Essa ferramenta ajuda a gerar insights valiosos, por isso separamos alguns softwares que você pode utilizar para criar seus mapas mentais. Vocês podem utilizar esses softwares como não. Né? Quem não tem como baixar esse software ou ter um programa desses aqui para fazer um mapa mental, simplesmente você pode pegar uma folha Chamex ou a folha do seu caderno e testar. Né? Pronto, tentem, testem. Pega o tema Design Thinks, coloca como parte central, depois você vai, né, ramificando aquela nuvenzinha, né, benefícios, aplicações, né, etapas. Vocês podem botar várias cores ou não, tá? Dentre os softwares nós temos o XMind, o Cogli, o Mind Manager, MindMaster e MindNode. Vocês podem estar formando os mapas mentais a partir desses softwares. Né? Mapas de empatia. Olha só. Outra ferramenta. A empatia é uma das bases do Design Thinking, tendo em vista que essa é uma prática focada na experiência do usuário. A gente já falou sobre praticar, o Design Thinking faz com que a gente pratique a empatia. Né? A partir do momento que é uma ferramenta que se preocupa com a pessoa, né, e que promove empatia, e que precisa de uma chuva de ideias, aí já mostra o quê? Que cada um vai ter a sua opinião, certo? A sua ideia e que temos que respeitar. Ele não se preocupa somente com o cliente interno. Ele não se preocupa somente com os colaboradores. Né? Se preocupa também com a sociedade, com o público-alvo, com os clientes externos. Tá? Por quê? Porque quer ser bem vista, aquela organização ou aquela escola quer ser bem vista, gente, no mercado de trabalho. Tá? Portanto, nada mais justo do que saber se colocar no lugar do outro. Para compreender melhor quais são as suas necessidades. Coisas que tem organizações que ninguém se coloca no lugar do outro. Por isso que eu falo da importância de ter um setor de RH, né? Gestão de pessoas dentro da organização. Porque quando se tem um setor de RH e gestão de pessoas, é implantada ferramentas de gestão. Tá? E durante tudo que a gente vem aprendendo aqui, a gente sabe o quê?
que a empatia tem que estar presente. Se praticar a ética, a empatia vai estar presente. Tá? É se colocar no lugar do outro. Beleza? Nesse sentido, a criação de um mapa de empatia acaba sendo uma ferramenta bastante útil para sintetizar e organizar as informações sobre o cliente, gerando um melhor entendimento sobre suas necessidades. Se você se coloca no lugar do outro, se a empresa ou a escola se coloca no lugar do aluno ou se coloca no lugar do cliente, ele vai entender as necessidades. E aí é que ele vai ter criatividade para usar essas ferramentas. Para isso, são feitas perguntas e estratégias para traçar o perfil do cliente. As respostas são colocadas em um quadro único, que facilita a visualização e a compreensão dos dados. E olha só o mapa da empatia. Né? Vamos ver? Bom, aqui começa com o seguinte. O que ele pensa e sente. O que ele pensa e sente aqui, o que ele, gente, é o cliente. Tá? Tudo é relacionado com o cliente. Aqui é o que você realmente quer. O que você não quer de jeito nenhum. Quais preocupações te atormentam e quais são as suas maiores aspirações. Tá? No pensar e no sentir. Temos outra pergunta. Né? O que ele vê? O que é que o cliente vê? O que é que vocês, alunos, veem? Como você percebe as opções? Como é a casa dos seus vizinhos, amigos, familiares? O que as outras pessoas estão fazendo por aí? O que aparece na mídia? Né? O que ele fala e faz? Como você se veste? Qual o seu estilo? Qual é a história que você conta? O que você expressa? O que quer mostrar aos outros? Né? O que ele escuta? Como o ambiente te influencia? Como é que o ambiente de trabalho te influencia? O que é que você escuta no seu ambiente de trabalho? O que é que você escuta no seu ambiente escolar? O que é que você escuta dentro de casa, no ambiente familiar? Né? Então, como é que esse ambiente te influencia? O que seus amigos, vizinhos e familiares te dizem? Quem realmente influencia? Né? O que eles esperam? O que a mídia diz? Certo? Quais são dores? Quais são as dores? O que pode dar errado? O que seria muito ruim se acontecesse? Quais obstáculos estão à sua frente? Né? Qual o maior obstáculo entre você e as suas aspirações? Olha só. Né? E quais são os objetivos? Quais o projeto ideal? Onde você quer chegar? O que é extremamente desejável? E como você mede o sucesso? Tá? Então, se você praticar, se a organização, imagina aí, a organização se preocupar, né, em fazer esse mapa da empatia. Né? Então, se uma organização, se uma empresa partisse para a utilização do design, dessa ferramenta de design thinking, tá? Utilizando esse mapa da empatia, né, muitos problemas dentro da empresa iriam ser solucionados. Certo? Ia deixar, gente, as famosas perseguições no ambiente de trabalho. Não ia existir. Ia existir, sabe o quê? Cada um estava fazendo o seu. Cada um no seu setor fazendo a sua atividade. Evoluindo como profissional e como pessoa. Tá? Então, quando vocês estiverem numa organização, quando vocês estiverem trabalhando, ou então forem empresários, já pensou? Vocês donos de uma empresa? Pratiquem isso, tá? Bom, prototipagem a gente viu no início, né? Que era uma das etapas. Lembram? Que a prototipagem é uma das etapas, aqui está como ferramenta, é uma das etapas da ferramenta, que também é conhecida como experimentação.
Foi isso que a gente viu? Aqui com ferramenta, a solução que você e a sua equipe idealizam começa a ganhar forma, saindo do abstrato para o físico. Ou seja, aqui vai existir o quê? A execução. Né? Na prototipagem, cria-se um protótipo do produto que está sendo desenvolvido. Esse protótipo será testado pelo usuário depois do protótipo em mãos. Será testado pelo usuário quando estiver em mãos. Aí tem a testagem. E passará por uma série de adaptações até que, por fim, chega-se a uma versão final. Vocês sabiam que no desenvolvimento, na execução, para fazer um equipamento de proteção individual, tem o protótipo. E aí eles vão experimentar aquele equipamento. Um equipamento, pronto, um capacete. Um capacete é um produto, gente, que ele é testado. Tem a experimentação, tem o protótipo e eles vão fazer vários testes. Né? Com o quê? Pancadas, pressões, né? Situações de acidente. Eles vão testar várias coisas. Cinto de segurança, por exemplo. O design dentro do carro do cinto de segurança. Tem várias formas, né? Tem uns que pegam aqui, outros aqui embaixo, né? Aqui no abdômen. Tem outros que é aqui, como se fosse mochila, né? Então, ali, aqueles testes, aqueles cintos de segurança são testados. Tem o design, depois vão fazer os testes nas indústrias, né? Em alta velocidade, né? Se o cinto suporta. Airbag. Tem o design também no painel do carro, né? Então, naquele impacto de um acidente, como é que vai se causa? Antigamente, eu não sei se vocês viram, né? Os testes, tem um programa na Globo, gente, que passa, eu não sei se é pequenas empresas ou grandes negócios, não sei bem dizer, né? Mas, ou se é só daqueles 4 rodas, aquele programa 4 rodas. Tem esse programa, Isnaba? Eu acho que ainda tem. Que mostrava simplesmente como era a indústria automobilística. Né? E mostrava isso. Testes de veículos, teste de cinto de segurança, teste de freios, né? Teste de airbag. E teve um período que falaram que o airbag em acidentes, né, tinham que ser revistos porque causava, né, o sufocamento, sufocava a pessoa. O condutor do carro ou o passageiro. Aí eles iam novamente testar. Pois é aquilo. Depois de testar e tiver ok, aí eles lançam no mercado. Aí é autorizado o lançamento no mercado. É igual a capacete, né? É igual aqueles óculos de acrílico de proteção individual. Tá? Médicos, quando vão fazer cirurgia, que precisam utilizar equipamentos, por exemplo, ortopedistas, né? Que precisam utilizar equipamentos para fazer alguma cirurgia, que precisa amputar alguma coisa, eles usam aqueles óculos de proteção individual, né? Para não cair nenhum resíduo, nenhum problema, nenhum pedaço de nenhum material, certo? Aqueles óculos também são testados. Luvas também são testadas. Imagina aí você pegando uma luva, utilizando uma luva e a luva se rasgando no momento de uma cirurgia, né? E você pode se contaminar, certo? Então, é aqui, na prototipagem, tá? Quando tiver tudo aprovado, chega a versão final e é lançado no mercado. Suponhamos, tá, que a sua empresa esteja desenvolvendo, olha aí, um aplicativo de logística para outra empresa. Nesse caso, você pode entregar um protótipo para o seu cliente, para que ele possa usá-lo em suas rotinas. Depois, ele vai te dizer o que é preciso aprimorar ou descartar, como um botão que não está funcionando perfeitamente ou uma funcionalidade desnecessária, por exemplo. Tá? Bom, assim ganha-se tempo na entrega do produto.
E uma maneira de testar o seu protótipo junto aos consumidores. Olha aí aqui. Maneira de testar o seu protótipo junto com os consumidores com eficiência, baixo custo e muita agilidade é fazendo testes de conceito do produto por meio de plataformas de pesquisa automatizada. Olha aí, a professora Rosário, houve uma queda de energia, estamos reiniciando o sistema. Cocriação com os clientes. O que é a cocriação com os clientes? Envolver os clientes no processo criativo é extremamente importante. Afinal, é ele que vai utilizar o produto ou serviço que está sendo desenvolvido. Olha aí. É lógico que a gente tem que se preocupar, é por isso que diz que a ferramenta ela se preocupa com as pessoas. Ela visa o quê? A necessidade das pessoas. O que é que o público quer? Eu tenho que atender o público. Eu tenho que satisfazer o público. Por isso, nós temos que envolver o cliente no processo criativo. Porque é o público, são os clientes que vão utilizar o serviço que está sendo desenvolvido, o produto e o serviço. Por isso, a ferramenta de cocriação é muito utilizada no método de Design Thinking, que é focado na experiência do usuário, certo? Convide o cliente para participar de reuniões e atividades em grupo. Isso ajuda a fomentar a colaboração, a criatividade, agregando diferentes conhecimentos e perspectivas. Algumas ferramentas usadas para a cocriação são a abordagem do Golden Circle, a criação de personas, o mapa de propostas de valor e outros. Pessoal, tem muitas clínicas que fazem atividades, muitas clínicas. Por exemplo, tem uma clínica, aqui, uma clínica oncológica aqui na capital, que elas fazem atividades, alguns médicos fazem atividades e chamam os pacientes. Tanto aqueles que estão fazendo tratamento, quanto aqueles que já terminaram o tratamento, mas andam de vez em quando lá, para fazer o check-up. Então, eles fazem ações para que se reúna aqueles pacientes para saber a opinião deles. Eles convidam os pacientes para participar de reunião e atividades sociais, encontros, piqueniques, datas comemorativas. Então, eles chamam os pacientes. Por que eles fazem isso? Para saber a satisfação do paciente, do cliente. Porque o paciente é cliente. Então, eles chamam para saber justamente a opinião sobre a clínica, o que é que precisa melhorar, quais profissionais atendem melhor. Tá? Eles fazem isso porque eles se preocupam, certo? O storyboard, o último item da nossa lista de ferramentas de Design Thinking, é uma representação visual que tem como objetivo comunicar uma ideia através de história. O storyboard utiliza quadros estáticos com desenhos, colagem ou fotografias e um roteiro capaz de ilustrar. Roteiro capaz de ilustrar determinada solução. A história é separada em seções, com atores, cenários e enquadramentos. A história em quadrinhos. A história em quadrinhos é o storyboard. Tá? É uma ferramenta do Design Thinking. Certo? Aquelas imagens que você entra em algumas organizações que mostra, a recepção, certo? E aí mostra os locais que tem que passar, tá? As setinhas indicando onde é que tem que sair. Isso tudo é uma ferramenta do Design Thinking que representa visualmente, para comunicar uma ideia através da história, através de fatos. Aqui mostra que o usuário iniciando o dia normalmente, aí depois o usuário experimenta seu problema,
O usuário procura uma solução para seu problema, procura o que? Ele pesquisa a solução. É o que a gente faz no Design Thinks. Tem um problema, a gente vai pesquisar, reunir. Aqui o usuário está sozinho, mas reúne a equipe para solucionar, pesquisar sobre o problema. Aí ele encontra a solução potencial, né? Depois ele envolve-se com o novo produto. O usuário se envolve com o produto. E o novo produto é a solução para o problema deles. Ou seja, depois de pesquisar, aqui, depois de pesquisar, ele se reúne. Mas o certo é o quê? É a chuva de ideias. É a tempestade de ideias. Reunir a equipe para solucionar um problema. Mas antes, ou a equipe pesquisa junto sobre a solução do problema, ou cada um vai ter que procurar sobre a solução. O melhor é cada um procurar e depois se reúne. O que é que você encontrou para a solução do problema? Tá? E aí coloca na mesa, né, os pontos. A intenção do storyboard é permitir uma clara visualização sobre o uso do produto ou serviço desenvolvido, buscando personalizar o público ao qual a solução está destinada. Bom, e a gente falou sobre a questão escolar, a gente falou das ferramentas, as etapas, a importância, os benefícios. E aí a gente vai ver o Design Thinks como ferramenta de transformação digital. Empresas provedoras de serviços de tecnologia da informação o TI, né, já utilizam amplamente o Design Thinks como técnica para alavancar a inovação tecnológica na empresa. Elas perceberam que o método propõe novas abordagens e perspectivas direcionadas a soluções inovadoras, deixando o processo mais humanizado e ainda ajudando as companhias a entrarem definitivamente na era digital. O design é a conexão entre tecnologia, olha só, conexão entre tecnologia, entre pessoas e negócios, e por isso traz o equilíbrio necessário para que se consiga inovação em um processo colaborativo e interativo que se utiliza de equipes multidisciplinares, forte pesquisa, tá? E a busca por empatia, por se entender e conhecer o usuário final. Uma das premissas, né, é a ênfase no processo e não no resultado. Acredita-se que a consequência de um processo bem executado será o resultado de valor. Profissionais de TI e de marketing se unem em espaços de inovação para pesquisar e discutir sobre usuários. Olha aí. Pesquisar e discutir sobre usuários, criar protótipos que podem ser de serviços, de produtos físicos ou digitais. Um dos pontos mais importantes do processo é o quê? É a prática da empatia. Por isso, muitas vezes os profissionais envolvidos são convidados a conhecer o usuário final profundamente, né? Praticando observação, entrevistando e até mesmo vivenciando suas atividades diárias, que são executando as tarefas, né, e usando os utensílios digitais ou não utilizados por eles. É o que eu falei sobre as clínicas, sobre os hospitais, fazerem ações, né, encontros. A professora Rosário falando que a energia só está oscilando, certo? Para saber como é que está sendo o atendimento, certo? Isso é uma ferramenta utilizada. Então, quando se fala de prática da empatia, qual é a ferramenta que é utilizada, né, dentro de um processo que é importante, que é a prática da empatia? O Design Thinks. Ok?
Um exemplo é o bartender biônico, que serve drinks. Olha só, serve drinks customizados, feito por robôs e é acionado automaticamente por meio de uma pulseira com sensor. O objetivo, gente, o objetivo não é o foco no hardware, mas sim a experiência gerada para o usuário. Esse direcionamento ajuda a promover discussões sobre os conceitos e mostrar na prática os modelos que possam se adaptar a qualquer negócio. Bom, Design Thinking é um forte acelerador, lembrando que é uma ferramenta. Tá? É um forte acelerador para que empresas possam definitivamente entrar na era digital. Olha aí. Ao criar novos modelos de negócio que atendam o quê? As atuais. Criar modelos de negócio para que atenda os atuais modelos. E cada vez mais exigente, né? Necessidades dos clientes. Cada dia, nós como clientes, nós somos exigentes. E à medida que eu vou dizer aqui, à medida que a gente vai ficando velho, é que a gente vai ficando mais exigente em um produto e um serviço. À medida que a gente vai conhecendo nossos direitos como consumidor, a gente vai se tornando mais exigente. Né? Olha que você sair de casa, vai procurar um produto ou um serviço, você paga, demora o produto e o serviço. O serviço, por exemplo, demora a ser executado, você paga, e no final das contas o serviço está mal feito. Ninguém quer isso, gente. Né? Tem cliente, por exemplo, que o mestre de obra vai fazer uma reforma na sua casa, tem cliente que fica o tempo todo no mestre de obra ali, ó. Ele fazendo a atividade dele, né, a função dele, reformando, e o cliente ali no pé. Às vezes até atrapalha o profissional. Mas se a gente não for exigente, a gente quer uma coisa de um jeito, está pagando por aquilo, nós temos nosso direito, ok. Então a gente quer tudo bem feito, tá? E uma organização que trabalha com essa ferramenta, ela tem que atender a necessidade do cliente. Mas para atender a necessidade do cliente, tanto o profissional quanto a empresa, ele tem que conhecer o mercado. Ele tem que conhecer quem é o seu público. Ele tem que saber que o seu público é diferenciado, tá? É diferente e vai aparecer várias necessidades diferentes. O que vai agradar um não vai agradar o outro. Mas se você quer manter a imagem da sua empresa no mercado, uma boa imagem, você tem que conhecer não só o público externo. Você também tem que conhecer o seu público interno. Tem que conhecer seus colaboradores. Tem que se colocar no lugar deles e também do seu cliente. Né? Muitas vezes, os gestores, os donos de empresa, se fazem passar por clientes. Né? Muitos colaboradores não conhecem o dono da empresa que trabalha. Então, o dono da empresa, às vezes, chega na empresa como um cliente. Né? E aí ele vai analisar atendimento, né? Ele vai analisar a educação dos funcionários, ele vai analisar os produtos, a qualidade dos produtos, ele vai analisar os serviços. Né? É por isso que a gente diz o quê? Que se coloque no lugar do outro. Certo? E o empreendedor muitas vezes faz isso. Ele se coloca como cliente para saber se a empresa dele está sendo bem vista. Tá? Tudo isso por meio de métodos e processos formais para a resolução prática e criativa de problemas. Métodos e processos formais para a resolução prática e criativa de problemas e, como consequência, gera bons resultados e economia de recursos. Né? Pois diminui o retrabalho, olha aí, diminuição do retrabalho comum em processos tradicionais, já que o teste e a validação são premissas do pensamento.
Pessoal, esse último parágrafo aqui disse tudo. Design Thinking é uma ferramenta, né? Seja ele utilizado como ferramenta de transformação digital, ou seja ele utilizado numa ferramenta de uma organização, tá? O que ele se preocupa é com pessoas. Se preocupa em atender a necessidade das pessoas. Não só da organização, não só daquela escola, né, dos funcionários, dos professores, dos alunos, mas do público, da sociedade em geral. Tá? Ele se preocupando, sendo implantado, é para uma melhoria contínua, uma qualidade contínua. Tá? E quando a gente fala de melhoria contínua e de um bom desenvolvimento, né, dentro de um processo organizacional, a gente quer evitar o quê? O retrabalho. Aprendemos aqui todas as ferramentas utilizadas, né? Quando se fala de diminuição de retrabalho, a gente quer diminuir custos. Porque quando se tem um retrabalho, um aumento de retrabalho numa organização, numa empresa, a gente aumenta os custos. O retrabalho acontece quando a atividade não é monitorada, quando a atividade não tem controle, né? Quando não se tem uma gestão, né? Vem o retrabalho, vem a alta rotatividade numa empresa, né? E isso hoje, todas as organizações querem anular. Eles não querem um retrabalho, tá? Eles não querem aumentar a rotatividade. Porque a empresa hoje, a escola, o profissional, ele se preocupa com a sua imagem no mercado. Se eu tiver uma péssima imagem no mercado, eu não tenho cliente. Eu não desenvolvo minha atividade. Eu não vou ter uma boa produção ou uma produtividade. Certo? Beleza? E ficamos por aqui, né? Já já a gente volta com a nossa disciplina de projetos.